A espada e a tocha. Capítulo 6. O poder. Mais uma vez eu estava na avenida onde tinha colocado a tocha. Então percebi que havia penetrado nas trevas sem levá-la comigo, mas tinha de algum modo voltado à rua onde a havia deixado. Eu não podia ver a tocha de onde estava, por isso comecei a andar, balançando a espada como havia feito. Eu sabia que tinha de encontrar a tocha. Enquanto andava, comecei a sentir as trevas e a opressão aumentarem. Era, na verdade, uma avenida de monumentos. À medida que eu balançava a espada e a minha visão aumentava, fiquei assustado ao ver que não parecia haver vida em lugar algum. As árvores e a grama no meio da rua estavam verdes, mas eu não percebia vida nelas. Pensei que fossem artificiais, mas quando as olhei mais de perto, tinham funções vitais, mas de algum modo estavam mortas. Continuei a andar. Era um lugar frio, úmido e sombrio. Por fim, cheguei a um monumento. Eram o verde e o marrom do bronze embaçado que pareciam intensificar a monotonia deste lugar. A estátua estava sobre uma base de mármore, mas tudo parecia frio e sem sentido. Mesmo assim, percebi que se tratava da imagem de uma pessoa importante, embora não reconhecesse quem era. Segui adiante, balançando levemente a espada, sem saber o que mais fazer. Então, vi um brilho dourado. Ele parecia ter vida. À medida que me aproximei, vi que era uma árvore. Ela ainda era pequena, mas era um pouco mais alta do que eu. Fiquei surpreso com o que vi enquanto me aproximava dela. A árvore era a tocha que eu havia deixado. Ela havia crescido e agora tinha galhos. Estava cheia de vida. Destacava-se neste lugar como um oásis em um deserto. Estendi a mão para trazer um galho para perto de mim. No mesmo instante, ele caiu em minha mão. Era uma tocha como a primeira, agora transformada em árvore. Leve-a de volta ao monumento, disse uma voz que vinha de trás de mim. Virei-me e vi uma águia branca. Ela estava mais branca do que eu me lembrava ao tê-la visto antes, mas pensei que deveria ser por causa da escuridão do lugar onde estávamos. Também sabia que ela havia ficado ainda mais sábia. Suas garras estavam mais afiadas e mais fortes, e seus olhos eram mais penetrantes. Você tinha razão ao plantar a tocha. Se tivesse se agarrado a ela, teria ficado com uma boa tocha, mas agora você terá muitas. Como é possível? Perguntei. E onde estamos? Você está no coração de uma grande cidade que morreu, mas que está prestes a reviver. Você é daqui? Perguntei, sabendo que ela não era, mas querendo estender a conversa até pensar em algo melhor para dizer. Tenho amigos aqui e alguns discípulos. Eles os ajudarão a fazer aquilo que você está para fazer. O quê? Você tem a espada e a tocha e está aqui, por isso vai usá-las. Eu mal sei usá-las, acabei de recebê-las. Percebendo que a águia estava ficando um pouco impaciente, continuei. Mas farei o possível. Diga-me o que você sabe sobre o meu propósito aqui. Este é o meu trabalho. Eu irei lhe contar tudo o que puder. Também estou feliz por ver que você não sabe muita coisa. Está mais seguro assim. Você saberá o que fazer quando chegar a hora. Meus jovens amigos irão ajudá-lo. Onde você estará? Estarei observando, assim como eu estava quando você tocou o mar com a tocha há alguns anos. Há alguns anos? Não faz mais do que algumas horas que tudo aconteceu, protestei. Não, já faz mais de 5 anos. Lembre-se de que o tempo na esfera espiritual não é igual ao da Terra. Vi quando você o fez. Desde o momento em que o Senhor lhe deu a tocha até o momento em que você tocou a água com ela, se passaram 3 anos. Por isso, ele a deu a você há 8 anos. Não me lembro de você lá. Aonde você estava? Lembre-se de que eu não precisaria estar lá para ver.
Também vi os outros dons que você recebeu e os que logo lhe serão concedidos. É hora de usá-los, mas ainda há muitas coisas para você aprender. Seu treinamento não acabou, mas o tempo é curto. Você precisa aprender e cabe-lhe ensinar aos outros ainda mais depressa. Olhei para a espada e a tocha que estavam em minhas mãos. Reparei ao redor e tive vontade de usá-las, mas não sabia o que fazer com elas. Por isso, só segurei a tocha e balancei a espada. Estou aqui para ajudá-lo a começar, disse a velha águia. Os outros irão ajudá-lo ao longo do caminho. Agora, volte ao monumento pelo qual você passou. Toque-o com a tocha e observe. A velha águia estendeu suas asas e voou alto em direção ao céu escuro, com um vento que eu não podia sentir. Embora tivesse desaparecido logo, ainda sentia e sabia que ela estava me observando. Então, comecei a perceber que muitos outros também estavam me observando. Comecei a andar, segurando a tocha na frente e balançando a espada enquanto seguia. Senti minha força aumentar, minha visão ampliou-se. Enquanto isso acontecia, eu queria atacar a escuridão. Nasci para isso, pensei. Sim, você nasceu, respondeu uma voz desconhecida. Você e muitos outros também. Agora é a sua vez. Quando me virei, vi outra águia mais jovem do que a primeira. Mesmo assim, essa águia parecia ainda mais majestosa do que a mais velha. Ela inflou um pouco o peito e suas asas estavam um pouco abertas, como que prontas para voar a qualquer momento. Era óbvio que possuía uma tremenda força, mas a continha com muita graça. Como se tivesse ouvido cada pensamento, ela respondeu: Sou de outra geração. Não sou maior do que meu pai, mas a mim me foi dada mais autoridade. Estou aqui para despertar e guiar os grandes campeões que agora estão amadurecendo. Ajudarei você e os outros que estão preparados para o que há de vir. Como eu os prepararei? Primeiro, você aprenderá a usar a espada e a tocha para algo que vai além de sua própria edificação. É importante saber isso, mas é apenas o começo. Quando tiver usado o que está em sua mão, você começará a entender o restante do que lhe será dado. Então, saberá o que deverá fazer com todos os seus dons. Começamos a andar. Meus olhos se voltaram para as árvores pelas quais estávamos passando. Então notei o fruto. Era bonito, atraente, e com isso senti um pouco de fome. Nunca olhe para ele. A jovem águia disse como se tivesse de repetir isso com frequência. Por quê? Perguntei. O fruto parece ser muito bom e eu estou com muita fome. Então percebi por que não poderia comer ele. Todas essas árvores são do conhecimento do bem e do mal, não são? São. Como você sabe? Elas parecem estar vivas, mas estão mortas. E os frutos parecem deliciosos. Por que estão nesta avenida de monumentos? E por que a avenida está cheia delas? Os monumentos são para as pessoas que estavam vivas, mas que agora estão mortas. Esses monumentos são para as pessoas a quem foi dada a vida para darem à terra, mas, depois que começaram a andar no Espírito, tentaram consumar a obra usando sua própria sabedoria e meios. Com isso, começaram a cultivar estas árvores. É por isso que elas estão juntas nesta avenida. Essa é uma das principais avenidas às quais as pessoas desta cidade vêm. Elas não amam estes monumentos, mas são tais monumentos que as fazem sentir seguras e importantes, como se fossem os herdeiros da grandeza daqueles que são representados por eles. Elas também adoram o fruto dessas árvores, mesmo sendo ele venenoso, e ele as mata assim como matou o império dessas pessoas. Enquanto andávamos, minha visão continuou a aumentar. Comecei a ver que a rua era muito ampla, bem cuidada e que seria muito bonito durante o dia. Ela ainda parecia morta. A jovem águia voava sobre mim,
e eu sabia que ela estava me observando de perto e discernindo meus pensamentos. "O que eu vou fazer aqui com a espada e a tocha?" perguntei a ela. "Primeiro, entenda esses monumentos. Até o menor toque de vida de Deus tem o poder de se transformar naquilo que teria resultado a terra e feito dela um jardim novamente. Esses monumentos são para pessoas que tinham vida. Elas se tornaram em monumentos mortos porque começaram a pensar sobre como construir um monumento à sua própria vida. Para nada serve construir um monumento. Todos eles perecerão. O que você está para construir faz parte da cidade celestial. Você não cumprirá o seu objetivo caso se preocupe com o que os homens pensam de sua obra. Só deve se preocupar com o que o Senhor pensa dela. Você não está aqui para construir monumentos, mas um movimento que não há de findar. O Espírito jamais para de se mover. Se você parar, terá se desviado do caminho do Espírito e do caminho da vida. Quando nos aproximamos do monumento pelo qual eu havia passado, a jovem águia parou e disse: "Você deve trazer este monumento à vida novamente." "Por que deveríamos fazer isso?" protestei. "E como?" "O Pai ama a redenção. O Rei ama a redenção. Ele também honra os antepassados que andaram em seus caminhos na terra, ainda que só tenham andado nestes caminhos por pouco tempo. Estes monumentos não eram da vontade de Deus, mas Ele vai redimi-los e usá-los, por amor aos pais e por amor aos seus filhos que agora vivem nesta cidade. Lembre-se de que Ismael também não era da vontade de Deus. Mesmo assim, Deus o abençoou e fez dele uma grande nação. Você irá se surpreender com o modo como os filhos de Ismael glorificarão ao Senhor no final, e se surpreenderá com esses monumentos também. Se quiser permanecer no caminho da vida, terá de amar a redenção como Ele a ama. Ele faz parte do seu objetivo para redimir os monumentos. É por isso que você está aqui com a espada e a tocha. Mas pensei que eles haviam caído porque construíram estes monumentos em honra a si mesmos. Como vou ajudar a redimi-los? O que a espada ou a tocha poderá fazer por estes monumentos sem vida? Você continuará a andar na escuridão se sua compreensão da redenção não aumentar. Precisa honrar estes pais e mães. Tem de tocar neles com a palavra e com o fogo. Quando você fizer isso, a vida que estava neles, que é eterna, fluirá deles novamente. Você não poderá chegar ao seu destino sem a vida que eles tinham. O Senhor vai vivificar estes monumentos e a água viva fluirá deles novamente. Isso será por sinal de seu poder de redenção e de sua ressurreição. Essas árvores parecem vivas, mas estão mortas, e seu fruto é a morte. Esses monumentos parecem mortos, mas ainda há vida neles. A vida que eles levaram é eterna. Põe a tocha nesta estátua." Levantei a tocha e a pus sobre o rosto da estátua de um grande poeta inglês. Logo, o bronze reavivou de modo que começou a reluzir. Não demorou muito e o rosto todo estava brilhando. "Basta", disse a águia. Afastei-me e observei. A estátua ainda era uma estátua, mas havia vida em seu rosto, assim como havia vida na tocha e na espada que eu segurava. Então, peguei a espada e a cravei no coração da estátua. Ela entrou facilmente até o cabo. Quando atirei, o peito da estátua começou a incandescer com o brilho das cores do nascer e do pôr do sol e da tocha. Quando isso aconteceu, houve também um leve brilho no horizonte. Mais uma vez fiquei surpreso com as maravilhas realizadas pela tocha e pela espada, e do modo como, em vez de tirarem, davam vida. "Elas também podem matar", disse a águia que agora estava voando sobre mim. "Elas trazem vida ao que tinha vida, mas o grande perigo é que também podem dar vida ao que estava morto.
O que você quer dizer? Perguntei. Você tem nas mãos o poder de abençoar. O que abençoar será abençoado, ainda que não seja o que o Senhor quer que seja abençoado. Se você abençoar a obra do inimigo, ela irá prosperar. Você só deve abençoar segundo a ordem do Senhor. O inimigo só recebe sua autoridade graças ao homem. Quanto maior for a autoridade que foi confiada a você, maior será o mal que poderá causar ao usá-la indevidamente. E maior será o poder do inimigo quando você concedê-la a ele. Você tem uma grande bênção e uma grande destruição em suas mãos. Só deve edificar o que o Senhor quiser edificar, e somente destruir aquilo que Ele quiser que você destrua. Você recebeu ferramentas e armas. Quanto mais poderosas elas se tornam em suas mãos, maior o cuidado que você deve tomar. Bem, acho que devo começar a matar aquelas árvores, repliquei. Sim, você fará isso no devido tempo, mas agora não é o momento. Concentremo-nos em dar vida. Essas árvores ainda são úteis para o Senhor. Como assim? O Senhor colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no centro do jardim do Éden por uma razão importante. É impossível o coração ser obediente a menos que tenha liberdade para desobedecer. Essas árvores atraem pessoas a este lugar, e algumas delas que vieram por causa das árvores irão notar que há vida novamente em nosso amigo aqui. É quando alguém tocar nele que a vida crescerá. A vida cresce com interação. Não sabemos se a mensagem dele será completamente restaurada, mas é possível. O ensino desse homem poderia começar a fluir novamente, mas isso não está em suas mãos. Você fez a sua parte. Por isso, agora devemos seguir em frente. Para onde vamos? Há outros monumentos nesta cidade, nos quais você deve tocar e ajudar a trazer a vida. Se as pessoas responderem a eles, rios de água viva começarão a fluir por toda esta cidade. Então, eles se unirão para formar um grande rio. Se os monumentos despertados forem suficientes para aqueles que viveram em seu passado, haverá vida no presente, e fluirão juntos para o grande rio, que os levará a um glorioso futuro. Se você é uma águia aqui, deve conseguir ver o futuro desta cidade. Isso irá acontecer aqui novamente? Perguntei, sem querer perder tempo com monumentos caso isso não produzisse resultados. Não cabe a você preocupar-se com resultados. O Senhor dá uma chance a todos, mesmo quando Ele sabe que a rejeitarão. No entanto, quando vou alto o suficiente, posso ver o futuro, mas somente uma pequena parte dele. Sei que a vida fluirá por esta cidade outra vez, e sei que tantas outras da minha espécie não estariam aqui se o potencial dessa cidade não fosse grande. Cabe a nós usar os dons que nos foram concedidos e deixar com o Senhor os resultados. Você deve aprender bem as lições dessa cidade. Depois, será enviado para muitas cidades e nações para fazê-lo novamente. Você foi chamado para dar vida às cidades e nações, dando vida ao passado delas e aos seus monumentos. Há outros que estão fazendo o mesmo, e há outros que estão se preparando para a colheita de outras maneiras, mas esse cabe a você. Enquanto eu andava e a águia continuava a voar sobre mim, senti um desejo de acertar uma das árvores do conhecimento com a minha espada, só para ver o que iria acontecer. Vá em frente, me encorajou a voz agora fraca que estava sobre mim. Acertei a árvore um pouco acima da cerca em que estava a base. A espada passou por ela facilmente. Olhei para ver se ela viria ao chão, mas não foi o que aconteceu. Então os frutos começaram a cair. Logo se levantou um odor terrível. Olhei para os frutos que ainda estavam na árvore, e eles apodreciam diante dos meus olhos. Tomei distância suficiente para que nenhum deles caísse sobre mim. Foi assim que o Senhor amaldiçoou a figueira. Ouvi a águia dizer lá de cima:
também admirada com o que via. Essa espada é a palavra de Deus. Ela pode dar vida ou pode tirá-la. Então, me aproximei o suficiente para pôr a tocha ao lado da árvore. O fogo pegou na árvore como se ela fosse papel seco, consumindo-a rapidamente. Não restou nada além de cinzas. Veio uma brisa que espalhou as cinzas. Logo, não restou nenhuma evidência de que havia uma árvore ali. Estas são armas divinamente poderosas, observou a águia. Aquela árvore enganou muitas pessoas. Foi rápido, respondi. Não acredito que isso aconteceu desta forma. Eu não chamaria 17 anos de rápido. A velha águia retrucou, vindo aparentemente surgido do nada. Ela estava visivelmente irritada. Vocês são 2 idiotas. Lembrem-se de que o tempo não é igual aqui. É por isso que a paciência deve acompanhar a sua fé. Do contrário, vocês perderão o tempo do Senhor. Temos de voltar para limpar esta bagunça, disse, partindo com a mesma rapidez com que havia aparecido. Parecia estar com uma terrível pressa. Eu ainda não sabia por que a velha águia ficaria tão irritada. Também notei que minha jovem amiga águia estava igualmente confusa. Fiquei chateado por ela não ter explicado o motivo para nós. Comecei a andar novamente e a tocar outros monumentos. Não demorou muito e pude dizer que o dia estava amanhecendo. Também não estava tão sombrio. Eu sabia que o sol logo romperia a névoa. Muitos acreditavam que esta cidade não teria futuro e que a sua noite havia chegado para sempre. Mas talvez esteja começando o seu grande dia. Eu disse à jovem águia que ainda estava comigo. Podia sentir uma grande esperança pela cidade surgindo dentro de mim. Então percebi que a águia não parecia ouvir. Ela estava tentando olhar o futuro lá longe. Eu também havia me perdido em meus pensamentos. Comecei a pensar no vale, no cavalo e na garotinha. Estava curioso por saber se os rios da vida iriam começar nesta cidade novamente. Perguntava-me se havia uma conexão para que eles pudessem fluir para aquele vale também. Fiquei bastante preocupado com aquela garota corajosa. Sua graça, sabedoria e maturidade extremamente avançadas para sua idade fizeram dela um dos maiores tesouros que já encontrei. Eu queria voltar, mas sabia que o que me seria dado aqui e o que eu estava aprendendo fazia parte do plano para ela e para o vale que ela estava tentando defender. Olhei novamente para a águia. Ela havia evidentemente avistado algo, mas eu não podia dizer se ela estava alegre ou assustada. Enquanto olhava para ela, comecei a sentir o que ela sentia. Eu sabia que meu treinamento estava quase chegando ao fim. O alarme estava prestes a soar. Uma grande batalha iria começar.